É isso aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mauro Silva. Desde já aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, seja lá qual for o horário e de onde você estiver assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o canal Mauro Silva, que a gente trata sobre vários assuntos, deixando, é claro, Deus acima de tudo aí, né? Falamos muito aqui sobre a questão do Brasil também, nacionalismo, questão de soberania, dentre outros assuntos. E eu quero contar com você, para você já deixar aí o seu like aí no começo do vídeo, senão a galera acaba esquecendo. É isso mesmo, você que está assistindo aí, ó, se gostar do conteúdo, dá aquele like. Vou fazer assim, ó, faz melhor, já dá o like aí no começo do vídeo, e aí se você não gostar do vídeo no final, você vai lá, retira o like, não tem problema, ou mesmo dá um dislike também, não tem problema, mas já coloca aí o like para ajudar aqui o canal, pra gente crescer, tá bom? E você que tá assistindo aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, algum amigo te indicou, se inscreve no nosso canal, nos ajude a crescer e espalhar o quanto o Brasil é grande, o quanto nós somos fortes e o quanto precisamos defender a nossa soberania. E, por sinal, soberania tem muito a ver com o tema de hoje que nós vamos falar aqui agora. Lembrando que se você quiser entrar em contato conosco, mande um e-mail lá pra gente, canalmarosilva@gmail.com. Eu, inclusive, era para mim ter colocado aqui embaixo, mas agora é meio tarde. Se você olhar aí no canal, tem uns vídeos aí para trás, uns 3, 4 vídeos aí para trás. Você vai encontrar vídeos aqui, tem o canal, tem o e-mail do canal digitado certinho. Inclusive, se você quiser fazer uma contribuição por Pix aqui junto com a gente, a nossa chave Pix, você consegue fazer também. Claro, para quem puder e quiser, tá bom, pessoal? E se você quiser entrar em contato conosco, manda um e-mail lá para a gente entrar em contato. Bom, gente, tendo dito tudo isso, não se esqueça de ativar as notificações, conferir a inscrição, todas essas coisas aí que o YouTube moderno aí faz, ver a questão do sininho lá, assinar todas para receber nosso material em primeira mão. Rapaz, só para fazer esse disclaimer, é tanta coisa que a gente tem que falar, viu? É sininho, é notificação, é não sei o que, é doído, mas enfim, vamos lá. Vamos para a pauta de hoje, que é o que interessa. Vamos falar um pouquinho sobre soberania do Brasil, de certa forma. Na verdade, não é sobre soberania exatamente, mas é um tema que acaba desembocando na questão da soberania. É como aquele córrego que acaba indo em direção ao rio, e vocês vão entender. Hoje nós vamos falar sobre um assunto crucial para o brasileiro: produção de alimentos. Amaro, mas a produção de alimentos não é essencial só para o Brasil, não. É essencial para o mundo. Meu camarada, você está completamente certo. Exatamente isso. A soberania passa pela questão alimentar. E você vai entender esse link. E quando nós dizemos que isso está atrelado a uma questão muito maior, não é brincadeira, não é simplesmente veio um pensamento e eu tirei da minha cabeça. Não é isso. Vamos fazer essa ligação aqui. Talvez você que está aí do outro lado já tenha feito essa ligação. Pensa no seguinte: o alimento ele é vital em qualquer lugar do planeta Terra. A água ela é vital em qualquer lugar do planeta Terra. Por quê? Não importa se você é brasileiro, estadunidense, alemão, russo, chinês, japonês, argentino, venezuelano, sei lá, seja lá qual for sua nacionalidade, italiano, francês, canadense, não importa. Qualquer lugar do mundo que você tiver, em algum momento, meu amigo, você precisa comer. Em algum momento você precisa tomar água. Em algum momento você precisa se alimentar para poder reabastecer o seu corpo. O que você vai comer aí já é uma outra questão, tem toda uma questão cultural, tem países que o pessoal come mais determinado tipo de alimento, outros lugares que o pessoal come outro tipo de coisa, mas no final das contas você precisa se alimentar. E é aí onde o Brasil entra na história, porque o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo.
Mas não é só isso. Quando você para olhar, por exemplo, os países que estão em conflito lá na Europa, a Ucrânia, ela também é uma grande produtora de alimento. Só que ela usa grande parte do seu território para isso. A Rússia também é uma grande produtora de alimento, mas devido a um inverno pesado, por exemplo, eles não conseguem, nenhum desses dois países consegue tirar 2 safras por ano. E eu vou dizer aqui para vocês, o Brasil é um país que consegue tirar 2 safras por ano, dependendo de qual for a cultura, da região, da época do ano que se plantar e tudo, se consegue tirar até 3 safras de lavoura por ano. De alguma cultura por ano, melhor dizendo. É realmente impressionante. O que é de fato aqui no Brasil, que é interessante também, é que nós sofremos muitos ataques internacionais, dizendo que nós somos devastadores da Amazônia. Daqui a pouco o pessoal acha que cada brasileiro sai com um machado nas costas ou com uma motosserra na mão para ir derrubar árvores em tudo quanto é lugar aqui dentro do território nacional. Não é nada disso. Nós temos, se não me engano, 64% das florestas originais preservadas, ou seja, aquilo que é intocado. Existe problema de desmatamento? Claro que existe. É tanto que foi apontado que durante os governos Fernando Henrique e Lula foram os picos de desmatamento no Brasil. É isso mesmo, para quem achou que seria no governo atual, tá aí. Os estudos comprovam que os picos de desmatamento não são no atual governo, mas sim nos governos passados. Tá, vamos lá. O Brasil usa, se não me engano, 17% do seu território para plantar, para plantio, para cultivar. Ao passo de que a França, por exemplo, que critica tanto o Brasil, utiliza mais da metade do seu território para poder plantar. Pessoal, é uma diferença absurda, é abismal. Qualquer lugar, qualquer espaço que tenha sobrando lá na França, eles enchem com plantio. A França é uma concorrente do Brasil no agronegócio. A diferença é que o agronegócio brasileiro ele é muito, mas muito mais eficiente. Pelo menos da porteira para dentro, a nossa agricultura ela é muito eficiente. Tanto que o governo atual tentou fazer com que a gente ficasse mais competitivo da porteira para fora, ou seja, na hora de exportar o alimento, fazer com que esse alimento chegue lá fora com preço competitivo, com boa qualidade, mais rápido. Tá aí, por exemplo, a Ferrogrão, que era uma ferrovia para facilitar o escoamento dessa produção, mas foi travada pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Olha, pessoal, para corroborar, para deixar realmente bem claro o que eu estou dizendo aqui, a própria ONU, pessoal lá daquele meio que vocês conhecem, eles afirmaram que sem o Brasil o planeta morre de fome. Não exatamente com essas palavras, mas eles admitiram que sem o Brasil o mundo morre de fome. Pessoal, a segurança alimentar é um tema complicado, é caro para todas as nações. A China, por exemplo, tem mais de 1 bilhão de pessoas e essas pessoas precisam comer. A Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas e essas pessoas também precisam comer. Esses países, especialmente o caso da China, eles não conseguem produzir tudo que consomem. E o Brasil, que antes era o celeiro do mundo, agora passa a ser aí o Walmart do mundo, entre aspas aí. Nós estamos mandando alimentos aí para tudo quanto é lugar no mundo. O Brasil é um país que tem uma vocação para a agricultura muito grande. E olha só, aonde que isso entra na soberania? Nós estamos vendo essa questão da guerra na Europa, por exemplo. Não sei se você prestou atenção, mas a Ucrânia ela possui muitas terras de cultivo, terras boas, terras produtivas. E se você olhar no mapa da Novoross, se não me engano, ou seria Nova Rússia, eu não sei se a minha pronúncia está correta, mas enfim, você pode pesquisar aí. Esse projeto que eles estão fazendo ali de entrar no outro país, de adentrar a porteira dentro da Ucrânia, querem fazer
uma captura justamente ali. Se você parar para olhar, é uma região industrial da Ucrânia, ou seja, mais poder industrial ali. E também a questão de terras cultiváveis. Ok, teve a questão da Rússia ter sido provocada, o governo Zelensky, a Europa como um todo, ok, mas uma guerra tem sempre mais do que um objetivo. E outra coisa, não se esqueça, pessoal, ninguém é bonzinho ali não. Ninguém é, esse aqui é bom, aquele é mal, mas enfim, não vamos entrar nesse papo aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não quero que esse vídeo fique muito longo. O vídeo passado ficou bem grande, eu quero que esse vídeo fique com menos de 15 minutos. Vamos lá. O que acontece? Quando você tem um país que as pessoas estão ali prestes a morrer de fome, você vai ver o seu povo morrer de fome, o que você faz? Se você não tem dinheiro para comprar, ou se você não tem alguém que te venda, se você não tem outra solução, se você não tem como plantar, não tem como pescar, não tem como criar nada, você vai tentar tomar do outro. Sempre foi assim ao longo da história. Bom, pessoal, mais uma vez peço desculpas aí a questão do nosso isolamento acústico aqui, que não é bom. Meu cachorro ali, ele resolve ficar latindo todo mundo que passa na rua, é complicado, mas enfim. Não sei se o microfone tá captando o áudio aqui. Aí se tiver, vocês me desculpem aí. Mas é um sinal, né, de que a live tá boa pra cachorro, rapaz. Como diria o Coronel Schwertz. Mas vamos lá. Inclusive, Coronel Schwertz, foi até bom falar que logo logo, assim que ele tiver um espaço na agenda, ele vai me falar pra gente poder remarcar aquela live lá. Eu aviso vocês, tá bom? A gente vai falar sobre a França, justamente um dos países que mais ataca o Brasil nessa questão aí de agronegócio, tal. Questão de desmatamento, e eles mesmos já desmataram muito mais de 90% da mata original que eles tinham, tanto é que tem que replantar. Mas enfim, vamos encerrar aqui o assunto desse vídeo. E essa live com o Coronel Schwertz, você sinceramente se prepara, porque vai ser uma baita live. Vamos lá. O que acontece com quem vai morrer de fome? No caso, se você é o líder de um país, você vai tentar tomar de outro, não tem muito para onde correr. E o Brasil corre riscos porque hoje, de certa forma, nós somos um país que consegue produzir muito e isso desperta interesses. Agora, isso pode ser muito ruim para o Brasil e ao mesmo tempo pode ser muito bom. Vai depender de nós, vai depender do que nós fizermos a partir de agora. O governo tem feito a parte dele para deixar um Brasil forte e soberano, sem submissão a ninguém, nem a Estados Unidos, nem a Rússia, nem a China, nem a Índia, nem a nenhum outro player. Nós estamos desenvolvendo o nosso próprio protagonismo no cenário internacional. O que acontece em relação ao agronegócio brasileiro e por que isso implica na nossa soberania? Veja só, se o mundo está passando por uma fase onde está difícil conseguir comida e está todo mundo começando a ficar com fome, preocupado, na China inclusive já está tendo muito problema lá. Essa questão do Covid, por exemplo, dizem algumas pessoas, alguns analistas, que não é realmente Covid o problema, é que está faltando comida lá e o governo está mantendo as pessoas presas em casa para poder conter as pessoas ali. Eu não duvido, porque um regime socialista você pode esperar tudo, desde Holodomor até as experiências de Nazino e outras coisas aí. Coisas realmente terríveis, absurdas. Por isso que eu realmente não duvido que o governo chinês esteja trancando a própria população em casa e esperando as pessoas literalmente morrerem de fome. Bom, vamos lá. Por que isso pode ser perigoso para o Brasil? Ora, se tem países entrando em desespero, colapso por causa de fome, você tem um país que é pujante na agricultura, como é o Brasil, naturalmente começa a se analisar aquele país ali como uma espécie de provedor voluntário ou não. Só que a guerra a gente sabe que é uma coisa muito cara. Só que mesmo assim, você vê que a Rússia acabou indo contra a Ucrânia ali. Então, pessoal,
A guerra ela é cara, mas tem situações que certos governos estão dispostos a pagar o preço para tentar conquistar aquilo que eles querem. Não estou dizendo aqui que um seja bom que o outro seja mal, não entenda errado. Guerra é uma coisa terrível, é errado para todos os lados ali. Todo mundo, de certa forma, está errado. Quem está sofrendo ali é o povo, especialmente o povo ucraniano. Mas vamos lá. Em relação a esse cenário do Brasil, eu acredito que alguém vai invadir o Brasil? Não acredito. Só que eu também não acreditava muito que a Rússia ia invadir a Ucrânia. Eu sempre acreditava na possibilidade, se eles não atenderem o Putin, aí ele vai entrar na Ucrânia. Bom, foi o que aconteceu. Mas eu acreditava que eles iam ceder e o Putin não ia precisar fazer o que fez. E não estou dizendo que ele está certo, tá bom? Só para deixar claro. O que acontece, pessoal? Naquela situação lá, eu acreditava, como de fato aconteceu, que o Putin ele ia exigir e que o outro lado ia retrucar um pouco, mas ia acabar cedendo e não ia ser necessário que se invadisse. Só que eles não cederam e foi necessária a invasão para poder conquistar os objetivos. E os russos estão, inclusive, tendo bastante dificuldades lá. É uma guerra bem estranha, inclusive uma guerra midiática. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro já fala outra, e já vem um quarto falando outra coisa diferente, enfim. Só para efeito de comparação aqui com o Brasil. Eu não acredito que alguém vai querer invadir o Brasil, mas imagina que a situação chegasse a um ponto tal que isso se fizesse necessário para alguma grande nação. Será que não é algo para nós ficarmos com o pé atrás? Até porque o Brasil é um país que tem uma grande produção e tal, mas não é só isso. O Brasil também tem muita água. Lembra que eu falei no começo do vídeo que em algum momento você precisa comer, em algum momento você precisa tomar água? Pois é. Sem a Coca-Cola você passa, sem um suco disso ou daquilo, ou sei lá o que, uma cerveja, sem até mesmo um café, um chá. Cara, isso aí dá pra passar, mas sem água fica difícil. Sem água fica complicado pro ser humano. Aqui não tem tanto esse problema. Tem uma questão ali no Nordeste e tal, questões mais pontuais. Mas olha só, lá fora essa questão da falta d'água é terrível. Aqui no Brasil a gente ainda está no lucro de certa forma. E o Brasil pode sim acabar virando um alvo preferencial. Porém, esse é o lado perigoso para o Brasil. É igual eu falei, não acredito que ninguém queira invadir o Brasil, até porque é um país grande, temos forças armadas relativamente pujantes e tal. Então seria caro demais invadir o Brasil em todos os sentidos, financeiramente, custo de vida e tal. E muitas perdas do outro lado. Mas o que acontece? Pode chegar uma situação tão insuportável, tão insustentável que alguém queira tentar a sorte aqui no Brasil. Ou tentar a sorte contra o Brasil, melhor dizendo. E aí estaremos você e eu aqui no meio disso tudo. Complicado. Só que nós também podemos tirar proveito disso se soubermos. Esse é o lado perigoso para o Brasil. Agora, se nós montarmos uma coisinha chamada dissuasão, se nós tivermos forças armadas fortes, pujantes e preparadas para encarar qualquer adversário, com equipamentos adequados para não só para a guerra física ali, mas também para a guerra eletrônica e outras coisas, tivermos preparados para os embates físicos e para a guerra de quarta, quinta geração, ok. Aí nós vamos montar uma dissuasão. Ah, Maro, o que é dissuasão? Vou explicar para você. Dissuasão é você ter ou montar alguma coisa que iniba a outra pessoa de querer te atacar. Por exemplo,
Uma pessoa que anda com a arma e todo mundo sabe que aquela pessoa tem uma arma, e um bandido tá que conhece, sabe que aquele bandido tem que aquele cidadão de bem ali, ele tem aquela arma. Se esse bandido vai assaltar alguém, ele vai preferir aquela senhorinha, aquele rapaz, ou aquele outro moço ali que andam desarmados, ou vai atrás daquele cara que tem uma arma e pode picar fogo nele? Obviamente ele vai atrás daquilo que é mais fácil. Obviamente ele vai atrás daquele que está sem nenhum tipo de proteção. A não ser se ele já quiser realmente fazer alguma coisa contra aquela outra pessoa. Mas aí já é uma outra história. Aí já é uma questão de tentativa de assassinato. Já é diferente. Agora, em questão de assalto, o cara vai sempre na vítima fácil, na vítima mais fácil de roubar, para que ele mesmo corra menos risco. Então, se nós tivermos forças armadas preparadas, é a mesma questão. Quanto mais nos prepararmos, estivermos prontos aí para o que der e vier, como diz a canção, nós estaremos ali dissuadindo o inimigo. Ou seja, quanto mais forte nós formos e aparentarmos essa fortaleza, mais vai inibir os outros países de querer se engraçar contra o nosso território. Mas talvez isso tudo não seja suficiente. Existem países, por exemplo, como os Estados Unidos. Eu creio que daqui a alguns anos a própria China, talvez daqui a uns 10, 15 anos, a China chegue ao ponto de conseguir fazer uma projeção de poder no mundo inteiro ou em parte do mundo. Hoje em dia só os Estados Unidos têm essa capacidade. E existem ainda alianças militares como a OTAN, que poderiam sim ser capazes de fazer muito estrago em um país como o Brasil e tentar tomar o que eles acham que merecem. Pessoal, o Brasil é uma reserva estratégica do mundo. Nós produzimos muita comida. Nós temos muita água limpa, muita água potável, mas não é só isso, não fica por aí. Nós temos reservas estratégicas de materiais como urânio, como o nióbio, aqui tem grafeno, tem um monte de coisa aqui no Brasil. E nós temos que estar preparados para a cobiça internacional. Ah, Mário, então só fortalecendo as Forças Armadas, aumentando o contingente, comprando ou produzindo equipamentos novos, eu até sou a favor de que se produza essas coisas aqui no próprio país para que a gente dependa o mínimo possível de produtos externos, embora eu sei que isso leve tempo, gaste dinheiro e não seja uma coisa assim tão fácil de se fazer, muito menos de uma hora para outra, mas eu acho necessário. Tem uma outra coisa que é importante também, e que muita gente acha que é loucura e que o Brasil vai sofrer sanção por causa disso, que a gente deve deixar para lá. Olha, eu entendo o ponto de vista, questão de sanção e tal, mas chega um certo ponto que a gente tem que analisar da seguinte forma. Você olha o Iraque. Eles não tomaram conhecimento do Iraque e invadiram aquele troço lá. Eles podem sim fazer uma demonização de um país igual já estão fazendo. Você vê a França, por exemplo, vive atacando o Brasil. Isso é uma espécie de desconstrução da imagem do país, fazendo a chamada demonização, para que se ache uma desculpa viável de algum dia, se necessário for, lembra que eu falei, se necessário for, invadir o Brasil, por exemplo. Não estou dizendo aqui que a França, que a Inglaterra, que a Alemanha, que os Estados Unidos, ou qualquer país do mundo vai invadir o Brasil. Mas eu estou dizendo que, a partir dessas narrativas, eles constroem uma justificativa para no futuro, se necessário for, eles terem como fazer uma possível invasão. Existem situações que ficam tão desesperadoras que as pessoas fazem loucuras. Me lembro, por exemplo, no ataque de 11 de setembro, aquela coisa terrível, que as pessoas ali na parte de cima do World Trade Center, o prédio pegando fogo e tal,
As pessoas ficaram tão desesperadas que muitas se jogaram. Agora você imagina ali, sei lá, 70, 80 andares, as pessoas se jogando daquele lugar. O que aconteceu com essas pessoas? Eu não gosto nem de pensar nisso. Mas assim, no desespero, foi o que elas tentaram. Pode ser que o mundo chegue a uma situação tão desesperadora que alguém tente sim alguma coisa contra o Brasil. Isso é bem possível. E olha, já aconteceram guerras no mundo por menos do que isso. Bem menos do que isso. Para finalizar aqui, para fechar o vídeo, finalizar o raciocínio. Quando você pensa em forças armadas fortes e tal, bem preparadas, guerra centrada em redes, guerra eletrônica, guerra cibernética, guerra na floresta, guerra urbana, no Nordeste, papapá, não sei o que, e a guerra no mar, a guerra submarina, ok. Tudo isso faz parte, mas se você olha nos Estados Unidos da vida, por exemplo, eles conseguem sobrepujar e ao custo de muitas vidas eles conseguiriam vir aqui numa possibilidade que é sim real, possível, ou a OTAN, ou seja lá quem for, e causar muitos problemas aqui. Ok, não acredito muito que isso vai acontecer, mas quem garante que as coisas não podem no futuro chegar naquele ponto que eu falei, aquele ponto que bate o desespero e aí eles topam fazer qualquer coisa, inclusive invadir um país do tamanho do Brasil. Mas o que acontece? A dissuasão máxima definitiva é a bomba atômica, a bomba nuclear. Quando você tem o equipamento nuclear, você é capaz de destruir uma cidade inteira com equipamento, com uma ogiva, com uma bomba só, vamos dizer assim. Por exemplo, vamos dizer que a OTAN encrenque com a gente. Aí você ameaça. Claro que para isso você tem que ter também uma coisa chamada vetor de entrega, pessoal. O vetor é por onde esse equipamento vai ser, esse armamento vai ser utilizado, vai ser lançado. Mas isso também a gente consegue desenvolver aqui no país. Inclusive, o Brasil tem um ótimo local para poder colocar esses vetores. Próximo à linha do Equador, a gente tem o centro espacial ali, mais bem localizado do mundo. Dá para colocar ali e mandar o negócio para qualquer lugar do mundo. A gente consegue desenvolver isso. E olha, se esses países eles tentarem alguma coisa contra o Brasil, e o Brasil tiver essa tecnologia, não só do armamento nuclear, mas também do vetor de entrega e tudo, você fala assim, ó, pode vir, mas a capital de vocês e mais umas 4 ou 5 cidades vai virar cinza. Os caras vão olhar assim e rapaz, é melhor deixar o Brasil quieto. Que adianta a gente ir lá e quem ficar vivo viver no cinzeiro? Eles vão pensar 50 vezes antes de fazer isso. Ah, Maro, prova isso pra mim. Final da Segunda Guerra Mundial, 1945. Só os Estados Unidos possuíam armas nucleares. O Japão não tinha. Aliás, nem era arma nuclear ainda, porque eram bombas de fissão, que eram mais fracas. Eram armas atômicas. Os Estados Unidos solta 2 armas atômicas no Japão. Uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, que arrasaram com as 2 cidades de uma só vez, deixando o Japão de joelhos e encerrando o conflito. Quando um lado tem e o outro não tem, e é isso que pode acontecer. Eram outros tempos? Sim, mas quem garante que os próximos tempos que virão depois desses não sejam ainda piores do que os daquela época? Eu não posso garantir isso. Nós temos que estar preparados para tudo. Até para isso. Para provar de vez,
tempos recentes, ainda com Donald Trump no governo dos Estados Unidos e com Kim Jong-un no governo da Coreia do Norte, disputas ali entre os dois países, muita falação, ameaça para cá, ameaça para lá, porque nada aconteceu. Porque os Estados Unidos não dizimou a Coreia do Norte, ou porque a Coreia do Norte não dizimou os Estados Unidos, já que os dois... Bom, a Coreia do Norte a gente fica meio na dúvida assim, se tem ou não, mas na dúvida é melhor não arriscar. Supostamente a Coreia do Norte tem a capacidade de dizimar os Estados Unidos, e os Estados Unidos têm a capacidade sabidamente de dizimar a Coreia do Norte umas 10 ou 15 vezes. Ok, quando há o equilíbrio de forças, você não usa esse tipo de equipamento. Hoje em dia seria considerado antiético utilizar uma arma dessas no campo de batalha e tal. Só que eu pergunto para vocês, nos Estados Unidos, por exemplo, usou munição com urânio empobrecido na guerra do Iraque. Para quem não sabe, quando você faz o refino do urânio para fazer as bombas atômicas lá, ou para transformar aquele material em plutônio e tal, sobra ali um urânio chamado urânio empobrecido, que é o urânio 238, se não me engano, e aquilo é muito duro, então eles usam aquilo na ponta das munições para quando bater na chapa de aço ali dos blindados inimigos, aquilo vai perfura e faz um estrago aqui, explode ali, terrível. Inclusive, tem até estudos que mostram que aumentou a quantidade das pessoas que tiveram câncer ali no Iraque e tal. Olha, pessoal, não é fácil não. Quando você está no meio de uma guerra, as coisas mudam completamente. O ser humano desperta os seus instintos mais básicos, mais animalescos, a coisa costuma ficar fora de controle. E aí você vê massacre, vê coisa feia, vê morte, enfim. Guerra não é uma coisa bonita. Ao contrário do que muita gente pensa, guerra não é legal. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje. Que a nossa soberania, ela está muito ligada à nossa capacidade de produzir alimentos e das nossas reservas minerais, nossas reservas de água. Nós precisamos estar preparados para dissuadir, ou seja, para impedir que qualquer país queira se aventurar contra o nosso no futuro. E a melhor forma de fazer isso é nos preparando militarmente em todos os setores, inclusive nas guerras de quarta geração ou quinta geração, como você queira chamar, e também construindo os nossos vetores de entrega e aquilo que vai ser entregado, o nosso armamento de fissão e de fusão nuclear. Posso até gravar um vídeo depois para vocês explicando a diferença entre fissão e fusão. Deixem nos comentários se vocês querem essa parte mais técnica sobre o assunto. Eu vou procurar dar uma estudada e gravar um vídeo bem legal para vocês, se vocês quiserem, tá bom, pessoal? Deixem nos comentários. Bom, gente, esse vídeo era para ter 15 minutos, já está com 33, então vamos encerrar por aqui. O meu muito obrigado para vocês, fica aí a reflexão. Dissuasão para o Brasil, já. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, fiquem todos com Deus. Até a próxima, se o Pai do Céu assim nos permitir. Valeu, galera. Fui!